Nós vamos estar falando aqui sobre a vontade e a ação que resultam em milagres. Repita comigo: a vontade e a ação que resultam em milagres. Então, a princípio, assim, talvez seja um pouco estranho essa frase, mas eu quero dizer que para a gente ter um milagre de Deus, uma bênção de Deus nas nossas vidas, é necessário fé, é necessário graça, sim, mas é necessário também vontade e é necessário também ação. E eu quero mostrar isso aqui para vocês, o que a Bíblia nos fala sobre isso, amém? Muitas vezes, dentro da palavra de Deus, a gente não vai ver o próprio Jesus orando, ou os próprios discípulos, as pessoas, os profetas orando para um milagre. Eles exigiam uma determinada ação, né? E a partir dessa ação, mesmo sem oração, os milagres aconteciam. E é isso que eu quero falar aqui com os irmãos, e para isso a gente vai pegar aqui o texto de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Amém? Amém? Glória a Deus. Aqui nesse texto nos fala de um cego, uma história muito conhecida, o cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, né? Engraçado isso. E na realidade, um dos últimos milagres que Jesus fez, né? E foi tão interessante que a primeira coisa que esse cego viu foi a pessoa do Senhor Jesus, e foi numa das últimas aparições dele aqui na terra, amém? Ainda vivo, né? Depois ele, evidentemente, isso estou falando em carne, né? Ele ressuscitou, ele morreu e ressuscitou. Então Marcos 10, 46 nos fala o seguinte: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então aqui a gente já se deparou com a primeira ação dele. Essa ação, ela não foi exigida por ninguém, ele teve a sua própria iniciativa de agir. E qual foi a ação dele? Ele gritou. É o que ele tinha de mais forte, é o que ele tinha de mais potente. O sentido melhor que ele tinha, muito provavelmente, era a voz, porque ele não tinha a visão. E ele então falou assim: eu vou usar o que eu tenho. O que eu tenho de melhor é a voz. Eu vou alcançar a pessoa do Senhor Jesus. E ele começou a gritar, né? Então, diz aqui, muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Na verdade, quando ele fala filho de Davi, ele está se referindo ao filho do rei Davi. Ele conhecia muito provavelmente a história de Israel, sabia que Jesus era uma linhagem de rei, sabia que Jesus era rei, sabia que Jesus tinha a autoridade de rei para que, se ele quisesse, pudesse então curá-lo. E ali ele diz então: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego: ânimo, levante, ele o está chamando. Então, quando Jesus chama aquele cego, na verdade, aquilo é uma palavra de conhecimento. Jesus não ia chamar o cego e falar assim: muito prazer em te conhecer, vai embora, Deus te abençoe. Não. Se Jesus chamou o cego, evidentemente que era para curar aquele cego. Muitas vezes, quando Deus nos traz palavras de conhecimento, essas palavras de conhecimento, dificilmente a pessoa ela não será curada. Se Deus trouxer uma palavra de conhecimento para uma determinada pessoa. Hoje, por exemplo, aqui aconteceram alguns milagres aconteceram aqui de manhã, milagres instantâneos. Mas no domingo passado, pela manhã, Deus tinha nos dado uma palavra de conhecimento acerca de uma pessoa que estaria com um problema no dedão do pé direito. Eu até cheguei no domingo à noite a comentar sobre isso. Eu senti paz, mas eu ainda não tinha tido o relato da pessoa. Quando foi hoje de manhã, ela veio, eu perguntei se tinha alguém que queria dar algum testemunho, essa pessoa levantou. Essa pessoa, me parece que não é cristã ainda, pela maneira com que ele está falando, mas uma pessoa maravilhosa. E
essa pessoa então veio na frente e ela falou assim, olha, eu tinha um problema desde criança. E sempre eu tinha muitas dores na região do meu dedo direito. E quando você orou no domingo passado, isso ela falando hoje, quando você orou no domingo passado, eu não via essa cura porque não estava doendo na hora. Não teve como eu detectar se eu fui curado ou não. Mas essas dores, elas sempre me acompanhavam todos os dias me acompanhavam, desde criança. E essa semana não tive dor absolutamente nenhuma, eu nunca mais tive dor, a partir da semana passada, isso ele falando. Então eu expliquei para ele o seguinte, que a minha oração para ele, ela foi menos do que 10 segundos, menos do que 10 segundos. Por quê? Porque já tinha tido uma palavra de conhecimento, e a palavra de conhecimento era, alguém tem um problema no dedo direito, no dedão do pé direito, não é? Então, meio caminho andado. A única coisa que a gente precisa fazer é uma determinada ação. E essa pessoa, o que ela fez? Ela fez a ação. E a ação dela foi sair de lá do lugar e vir para cá. Porque se ela não tivesse saído do lugar, ela não teria sido curada. E muitas pessoas perdem curas espetaculares. Por quê? Porque não fazem a ação que deveriam fazer. Por causa de timidez, por causa de vergonha, por causa de algum outro motivo, perdem curas espetaculares, preferem gastar o dinheiro com os médicos, em fisioterapia, em plano de saúde, em tantas outras coisas. Não que eu esteja aqui descriminalizando, ou criminalizando, aliás, os médicos. Pelo contrário, Deus usa muitos médicos, mas existem muitas doenças, muitas enfermidades, muitas moléstias, que Deus, Ele quer ser glorificado através dessas doenças. E Ele quer ali curar aquela pessoa, mas por falta de uma ação, a pessoa não é curada. Então, eu expliquei isso para essa pessoa. Então, o que eu quero te dizer, querido, que aqui nós temos um quadro de uma pessoa, o Bartimeu, que ele não era desse tipo de pessoa, que quando ele recebia uma palavra, ele então ficava ali com medo, com timidez, ou alguma coisa desse tipo. Ele falou assim, opa, peraí, se ele me chamou, é porque alguma coisa tem. Ele poderia, o cego Bartimeu, falar assim, poxa, mas como é que eu vou até lá? Eu não sei, eu não consigo enxergar. É ele que tem que vir aqui. Muitas pessoas, elas têm esse tipo de conceito, né? Eu não vou fazer nada, se Deus quiser, Ele sabe do meu problema, Ele sabe da minha realidade, Ele vem aqui e me cura. Muitas pessoas têm esse tipo de filosofia errada, de pensamento errado. Bartimeu não tinha. Jesus chamou ele. Por quê? Jesus quer ver a expectativa da pessoa. Amém, querido? Então, quando você depara com esse texto aqui, no versículo 50, diz assim, lançando sua capa para o lado de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Porque que ele falou? Já era, estou curado, estou curado. Então, ele tinha um elemento de identificação que era a capa. Todos os cegos, ou uma boa parte dos cegos, tinham uma capa que os identificavam como cegos. Ele falou assim, eu não vou precisar mais disso. Ele já determinou, ele já profetizou isso. Ele falou assim, olha, eu vou tirar, isso é uma ação. Essa foi aqui a segunda ação. A primeira ação dele foi gritar. A segunda ação foi tirar a capa. Ele tirou a capa. Você vai perceber aqui dentro dessa cura, desse milagre, que antes de acontecer o milagre, aconteceram vários atos, várias ações. E se você for analisar bem, não houve uma oração intercessória. Não houve uma oração da parte de Jesus pedindo ao Pai que curasse aquela pessoa. Houve ações e palavras de comando. Então, veja bem o que diz aqui, olha, o versículo 51. Não, o 50, ele lançou a capa, ele saltou, foi o terceiro ato, foi o fato dele saltar, né, se colocou de pé e foi até Jesus. Só aqui tem 3 atos, como o outro ato, que ele estava gritando, 4 atos, 4 ações que ele fez. No versículo 51 nos fala, o que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus, o cego respondeu, mestre, eu quero ver. Então, era uma pergunta óbvia. E Jesus, muitas vezes, ele permite com que a gente se esbarre no óbvio. E por que, efetivamente, que Jesus perguntou se Jesus tinha convicção, se Jesus chamou ele, se Jesus sabia o problema que ele tinha.
É porque Jesus queria ver o nível de expectativa daquele homem. Ele queria ver a tonalidade da resposta daquele homem. E aquele homem, em momento algum, ele vacilou, pelo contrário, ele chamou Jesus de mestre ainda. Ele poderia dar uma resposta tipo assim, olha, o que o senhor pensa? Evidentemente que eu quero ser curado, evidentemente, não está óbvio, não está claro isso? Mas é necessário, irmãos, que você e eu, que nós venhamos demonstrar essa expectativa. E ele disse assim, mestre, eu quero ser curado. Não tem como, assim, eu analisar a dimensão da expectativa desse homem por essa frase. Mas acredito eu que ele foi com muita expectativa. Eu acredito eu que ele não diminuiu o tom de voz dele. Eu acredito eu que ele falou assim, mestre, eu quero ser curado. Não foi assim, mestre, tudo bem, se eu for curado, tudo bem. Não foi dessa forma. Porque muitas pessoas, por que não estão sendo curadas? Por que não estão sendo libertas? Por que não estão sendo saradas? Porque elas não têm vontade, porque elas não têm ação. É como você interpretasse agora a ação de um pai que tem um presente na mão. Vamos colocar um presente de R$100 para 2 filhos adolescentes. R$100. O pai, ele quer dar R$100 para um dos filhos adolescentes. Então ele chega ali e fala assim, olha, eu tenho R$100, eu tenho R$100. Um olha para os R$100 e fala assim, tudo bem, se o senhor quiser me dar. E o outro já fala assim, meu pai, e já abraça o pai, e já cai em cima do pai, e já tem toda aquela expectativa. Para quem vocês acham que o pai vai dar os R$100? Para aquele que teve mais expectativa. Assim é o nosso Deus. O nosso Deus, Ele quer ver a nossa vontade, não somente a nossa vontade, é o que nós temos de ação para corresponder a essas vontades. Então, quando Jesus ele pergunta para aquele cego, o que queres que eu te faça? Ele já sabia, é óbvio que ele sabia, mas ele queria ver a reação daquele cego. Aquele cego, então, teve a reação que correspondeu com a expectativa de Jesus também. E Jesus não orou para aquele cego. Jesus disse assim, vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente, ele se recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Então, o que a gente pode perceber aqui, que Jesus exigiu dele uma determinada ação, ele, mesmo sem ser exigido, ele colocou muitas ações para que ele pudesse ser curado. Ele gritou, ele tirou a capa, ele levantou, ele foi atropelando talvez todo mundo ali, ele chegou de alguma maneira, ele pediu ajuda, não sei, ele chegou diante de Jesus Cristo, e diante de Jesus Cristo ele chamou Jesus de mestre novamente. Ele já tinha chamado Jesus de rei, agora ele chamou de mestre, e falou assim, mestre, eu quero que o Senhor me cure. E Jesus falou assim, já que você demonstrou várias ações, eu vou pedir uma única e última ação para que você passe no teste. Vá. Aquele homem, talvez ele pudesse falar assim, puxa vida, eu esperava que Jesus pudesse orar por mim, Jesus nem orou por mim, ele mandou embora. Ele poderia sair triste, mas não, aquele homem saiu entendendo que aquele vá e seja curado. E ali naquele momento, que ele foi exatamente nesse momento que ele foi curado, no momento que ele foi, talvez no momento que ele deu ali 1, 2, 3 passos, no momento que ele foi, os olhos dele começaram a abrir. E o mais interessante é que ele não somente foi, ele foi e começou a seguir Jesus. Ele não foi como aqueles 9 leprosos que foram curados e nunca mais Jesus viu eles. Ele começou a seguir Jesus. Aquele homem recebeu não somente a cura, o milagre, mas ele recebeu também a salvação. Amém, irmãos? Aleluia! Quando a gente olha, querido, algo interessante no Velho Testamento, porque nesse texto aqui você pode falar assim, mas foi Jesus. Mas a gente pode ver isso no ministério apostólico, nós podemos ver isso lá no Velho Testamento, no ministério profético. Nós podemos ver que era o mesmo sistema, a mesma logística. E quando Naamã, que era um homem que tinha uma reputação muito grande lá no reino da Síria, ele estava com lepra, e certamente no reino de Israel ali, era considerado uma pessoa imunda. E ele então, o que ele fez? Ele atravessou as fronteiras para ser curado da sua lepra.
Vocês conhecem essa história também. E ele chegou diante do rei de Israel, e o rei falou assim, olha, eu não tenho como te curar, tem um profeta aqui. Ele então foi diante do profeta, e quando ele chegou com toda a sua comitiva, com todos os presentes diante do profeta, o profeta sequer recebeu ele, e falou assim, olha, eu não tenho uma oração para te dar, eu tenho uma ação para você fazer. Aquele homem não entendia muito bem os propósitos e os desígnios do Deus de Israel. E aquele homem ficou muito chateado. E ele então começou a reclamar e murmurar diante dos seus empregados, dos seus funcionários, da sua comitiva que estavam ali. E ele falou assim, lá em Damasco eu tenho rios muito melhores do que aqui em Israel. E ali um dos seus empregados disse para ele, nós já estamos aqui, que custa você obedecer? E ele então foi e cumpriu a ação determinada pelo profeta, e ele se banhou durante 7 vezes, e na 7ª vez ele então foi curado. E muitas pessoas talvez não recebem a cura exatamente porque questionam demais a Deus. Questionam. Não, mas eu não quero assim, eu quero que Deus venha aqui, me cura, pronto, acabou. Entenda uma coisa, querido, muitas vezes não vai acontecer isso. Muitas vezes, ou quase todas as vezes que a Bíblia nos aponta um sinal, um milagre, uma cura, Deus vai exigir sinais, Deus vai exigir ações da vida daquelas pessoas as quais foram abençoadas. Então, quando a gente persegue dentro da palavra de Deus, nós podemos olhar aqui, Marcos capítulo 3, versículo 3, você vai perceber algo interessante sobre as ações, as motivações, os desejos que as pessoas tinham para que elas efetivamente pudessem ser curadas. Marcos 3, 3 diz assim, Jesus disse ao homem da mão atrofiada, levanta-se, levanta-te-se, difícil aqui, né? E venha para o meio. Depois, Jesus lhe perguntou, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar a vida ou o matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, e esse irado aqui é por conta de Jesus. Jesus ficou irado com o silêncio, com a religiosidade daquelas pessoas, com a incredulidade. E Jesus, ele não somente ficou irado, mas ele também ficou triste. Diz aqui o texto, irado, olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem, estenda a mão. Ele estendeu e ela foi restaurada. Em nenhum momento Jesus orou ao Pai pedindo a restauração da mão daquele homem. Antes, pelo contrário, ele pediu 3 ações da vida daquele homem. A primeira ação foi levantar. A segunda ação foi, vem para o meio. E a terceira ação foi, levante a sua mão. E pediu para levantar o corpo. É como se alguém que estivesse aqui com um determinado problema, eu falasse assim, olha, você que está aí atrás, levante-se. Vem para o meio. Agora faça alguma determinada ação. Foi exatamente isso que Jesus fez. Aquele homem que estava com a mão esmirrada, ele poderia falar assim, para que isso? Que bobagem é essa? Se Jesus quiser, ele vai me curar aqui, não precisa levantar. Não precisa tão pouco ir por meio. E para que essa questão de levantar a mão? E muitos de nós estamos perdendo a cura por causa de questionamentos. Nós começamos a questionar a Deus. E tem momento que não é momento de você questionar, é momento de você obedecer. Amém? Você pode dar um amém aí? Amém. Aleluia. Aquele homem foi então curado. Exatamente porque ele obedeceu. Mas não para por aí. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente olha aqui para Marcos capítulo 5, nós lemos aqui em Marcos capítulo 3, o da mão esmirrada. Agora Marcos, 2 capítulos depois, Marcos capítulo 5, diz assim, olha, o versículo 25. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele,
no meio da multidão e tocou no seu manto. Talvez, se Jesus estivesse aqui em Belo Horizonte hoje em carne, você então poderia dizer assim na sua mente, falasse assim, olha, você talvez falaria isso, eu vou lá para Jesus orar por mim. Mas aquela mulher não, Jesus estava lá naquele lugar onde ela estava, e ela falou assim, eu vou lá para tocar, eu vou tocar na orla do vestido de Jesus. É só isso que eu só quero tocar na orla. Ela queria fazer uma ação, ela não queria pedir uma oração, ela queria tocar, porque ela sabia que se ela tocasse, ela seria curada. Ela condicionou a mente dela a isso. Então, querido, isso agradou a Deus, e de fato, a expectativa dela foi correspondida. E diz aqui a palavra, no versículo 28, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Nesse caso específico, ela teve a iniciativa, como Bartimeu teve a iniciativa. No caso de Naamã, ele foi ministrado pelo profeta. O profeta falou, vai lá e se banhe. Ele determinou a ação. No caso aqui específico, não. Aquela mulher determinou a ação. Muitas vezes, Deus pode tocar na gente. Querido, eu vou falar uma coisa aqui absurda com você. É exatamente isso que eu quero. Eu quero que você fique assim, meu Deus, mas isso pode? Pode tudo. Se Deus mandar você dar uns 10 pulos aqui, dá 10 pulos aqui, e você vai ser curado. Dá 10 pulos e você vai ser curado. Sabe por quê? Porque Deus quer testar, sabe, uma coisa chamada obediência. Deus quer testar a nossa obediência. Se Deus falar com você, sai daí e vem para cá, você vai ser curado. Então você faça isso e será curado. Muitas vezes, querido, não estou falando que você tem que inventar isso. Isso é quando Deus fala, é quando Deus mostra, é quando Deus, Ele te traz uma palavra de revelação para a sua vida. Então, aquilo que Deus te revelar, você assim faça. E você vai receber o milagre não somente de cura, você vai receber um milagre de libertação. E muitas vezes esse milagre talvez não seja para você, seja para quem você executar isso. Eu me lembro que uma certa ocasião, conversava com uma pessoa muito abençoada, cheia do Espírito Santo de Deus, que tinha o dom de cura. E tinha o dom de palavra de conhecimento também. E ela foi numa determinada cidade, e tinha uma determinada pessoa que já estava perdendo a perna cheia de pulso. Até é nojento esse testemunho que eu vou falar aqui. E Deus então falou com ela, coloca a mão no pulso. Coloca a mão no pulso. E ela, a princípio, não quis. E aí depois ela falou, tá bom, eu vou colocar. E colocou a mão no pulso. O que aconteceu? Nada. Nada. Ela simplesmente obedeceu. E ela foi embora, ficou triste. Falou assim, meu Deus, isso foi coisa da minha cabeça, foi coisa da minha cabeça. Uma semana depois, ela encontra com o rapaz que estava praticamente com a perna perdida já. E ela percebe que aquela perna está completamente restaurada. E ela perguntou, o que aconteceu? E aquele rapaz então falou assim, olha, Deus, a partir daquele dia, Ele começou um processo de restauração na minha perna. Hoje de manhã aqui nós tínhamos uma pessoa que estava aqui testemunhando, nós tivemos alguns testemunhos aqui, e uma dessas pessoas, ela testemunhou algo interessante, e ela disse assim, olha, alguns domingos atrás, quando nós tivemos uma palavra de conhecimento de alguém que estava com um problema na mão, e era a mão direita, se não me engano, e naquele momento ali, eu levantei a minha mão que estava doendo muito, mas o que aconteceu é que ela continuou doendo. Era um problema crônico que essa pessoa tinha. Ela contou isso hoje, de manhã aqui. E não resolveu o problema. Eu fiquei frustrado, fiquei triste. Uns 3 dias depois, quando eu fiz um determinado movimento na minha mão, e eu percebi que não havia mais dor. E eu comecei a fazer aquele movimento, e aí eu percebi que aquela dor tinha ido embora e nunca mais essa dor voltou. Então, queridos, muitas vezes
Deus não vai curar instantaneamente as pessoas. Deus vai curar depois, no tempo dele, na hora dele. Nós não temos que questionar a Deus, nós temos que obedecer a Deus. Aquilo que Deus mandar a gente fazer, nós temos que fazer. Amém? Então, essa menina aqui, essa mulher, ela fez isso. E Deus, então, saiu virtude da pessoa de Jesus e ela foi completamente curada ali naquele momento. E vocês conhecem essa história. E a história diz que Jesus falou, quem me tocou? Quem me tocou? E essa mulher estava com medo de Jesus xingar ela e tal. E aí ela falou assim, foi eu que te toquei. E Jesus então elogiou ela, falou, a tua fé te salvou, vá em paz. Vá em paz. Então, por quê? Porque Deus, Ele quer honrar essas pessoas. Ele quer honrar. Sabe, querido, às vezes é um risco que nós corremos. Será que é minha mente? Será que é um pensamento meu? Muitas vezes a voz de Deus é tão fininha, ela é tão fraquinha. Às vezes a gente fica assim, será que é pensamento meu? Será que é a voz? Querido, por via das dúvidas, vá. Mesmo se for um pensamento seu, Deus vai honrar a sua coragem, a sua determinação. Amém, querido? E nós vamos ler agora o capítulo 6. Nós lemos o 3, que fala do homem da mão esmirrada. Nós lemos o 5, que fala da mulher com fluxo de sangue. E agora no 6, veja bem o que acontece no capítulo 6 do livro de Marcos. Diz assim, olha, o versículo 56. E aonde quer que ele fosse povoado, está falando de Jesus, é claro, cidades ou campos levavam os doentes para as praças. Suplicavam-lhe que pudesse, pelo menos, tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocavam eram curados. Certamente, a história da mulher reverberou por aquela sociedade. E as pessoas então começaram a entender. Falando, oh, então essa coisa de tocar, essa coisa, ela funciona. Então todos, diz aqui o texto, um capítulo depois, que todos que tocavam na orla do vestido de Jesus eram curados. Jesus não orava para ninguém. Jesus contemplava a ação e a fé que as pessoas tinham e a vontade que elas tinham. Amém, querido? Então, veja bem, João capítulo 5, versículo 6, nos fala sobre uma história de um homem que há 38 anos estava ali em busca de um milagre. Eu acredito que boa parte da assistência aqui nessa noite não tem 38 anos de idade. Aquele homem, 38 anos, que ele buscava um milagre de Deus. Alguém colocava ele ali e diz a história que todas as vezes que o anjo balançava a água, o primeiro que entrasse ali naquela água era curado. Mas só que todas as vezes que a água balançava, alguém ia na frente, alguém que tinha essa mobilidade de andar. E durante 38 anos, aquele homem, ele esperava por um milagre de Deus. Até que um dia, chegou alguém que é maior do que aquelas águas. Maior do que os anjos que balançavam as águas. E esse alguém, ele chegou diante dessa pessoa, que havia 38 anos. Imagina Jesus conversando com aquele homem. E eis aqui o diálogo. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou. O que Jesus perguntou? Você quer ser curado? Óbvio. Jesus queria ver se aquele homem seria educado com ele. Jesus queria ver se aquele homem tinha discernimento espiritual. Jesus queria ver o nível da vontade daquele homem. Jesus ele tinha expectativa da resposta daquele homem. E aquele homem correspondeu às expectativas do Senhor Jesus. Disse o paralítico, Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Ele queria, Jesus sentiu que ele queria, mas ele não tinha como entrar. Então Jesus lhe disse, levanta-se, pegue a sua maca e ande. Se fosse você, o que você falaria? Se fosse uma outra pessoa que não queria, que não tinha vontade, o que falaria? Mas eu não tenho como levantar. Já viu aquele crente que antes de você falar qualquer coisa, ele já começa a murmurar? Eu não posso fazer isso, eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho condição para isso, eu não tenho inteligência para isso. Mas
Jesus ele exigiu uma coisa que aquele homem, teoricamente e naturalmente falando, não tinha condições de fazer, que era levantar. Jesus mandou ele levantar. Jesus não orou por ele. Jesus deu uma palavra de ordem para aquele homem. Levanta! Então acredito eu, que aquele homem agora, os músculos que ele tinha, que funcionavam, ele começou a colocar esses músculos para frente. Esforço, vontade. Jesus observando o esforço e a vontade daquele homem. E no momento, aquilo alastrou, aquilo escalonou dentro do corpo dele. E veio o milagre, através da ação, através da vontade daquele homem. E o que aconteceu aqui? Ele falou assim, olha, levante-se, pegue a sua cama e ande. 3 ações. Levante-se. Depois que você levantar, olha para você ver a determinação de Jesus Cristo para a vida daquele homem. Pegue a sua cama e ande. O incrédulo responderia para Jesus, eu não tenho condições de levantar, nem tampouco de pegar minha cama, e sequer de levantar desse lugar. Eu não tenho condições de andar, de pegar minha cama, e sequer levantar desse lugar. O incrédulo responderia assim, mas aquele homem não respondeu assim. Aquele homem agiu, e o que de fato aconteceu, que imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu no dia de sábado. Amém, querido? Amém, irmãos? Muitas vezes, essa fé, ela pode ser estimulada. Quando a gente pega, eu falei aqui sobre o profeta do Antigo Testamento, eu falei aqui sobre alguns acontecimentos que aconteceram no ministério de Jesus Cristo, mas no ministério apostólico aconteceu um grande milagre, que foi um grande divisor de água para o desenvolvimento e o crescimento da igreja primitiva, porque através disso desencadeou-se então uma grande perseguição sobre a igreja, e a igreja potencializou o crescimento, o desenvolvimento dela, através de um grande milagre que aconteceu. Então, quando a gente fala de milagres, a gente fala de crescimento, de desenvolvimento, de salvação, não somente do milagre em si, é o que o milagre proporciona. As pessoas então, elas entendem que Deus é real, que Deus é verdadeiro. E quando a gente percebe aqui, o livro de Atos, veja bem, o livro de Atos, capítulo 9. Então Ananias entrou na casa. Na verdade eu queria falar sobre Atos 3, eu não anotei aqui, mas os irmãos sabem que aconteceu. Anotei aqui, lá no finalzinho, Atos 3, 7, aqui, ó. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os artelhos do homem ficaram firmes. Vou ler novamente aqui, ó. Segurando-o, Pedro e João. O paralítico estava ali. Ele determinou, né, aqui, ó. Ele determinou que ele levantasse. Ele estava curado, mas continuava deitado. Ele foi estimulado ali. A ação dele foi estimulada. E diz aqui, olha, segurando-o, quem segurou? Pedro e João. Pela mão direita. Segurou quem? O paralítico. Ajudou-o a levantar-se. Nunca tinha andado. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Não houve oração aqui também. Houve determinação. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata. O que eu tenho eu te dou. Eu tenho a minha determinação. Eu tenho a minha ordem, eu tenho a minha fé. E a ordem que eu te dou é, levanta e anda. Porque Jesus já te curou lá na cruz do Calvário. Está escrito no livro de Isaías 53, 4 e 5. Que Jesus levou sobre si as nossas dores e enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Amém? E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então, ali aquele homem foi estimulado. Agora perceba o que acontece aqui em Atos capítulo 9, versículo 17. Paulo, que era Saulo antes, e que era um terror dos crentes, perseguia, matava, ele converte, fica cego. E Deus então traz uma palavra de conhecimento para um dos seus discípulos, dos seus filhos, né? Que era Ananias. Falou assim, você vai lá na casa de tal pessoa, você vai encontrar tal homem chamado Saulo. Hã? Saulo, o perseguidor da igreja? Ô Senhor, mas será que o senhor não está errado, não? Saulo, ele está perseguindo, ele está, inclusive, participou da morte de Estevão. Vai lá e faz o que eu te mandar, Ananias.
Isso aí é por minha conta, tá, irmãos? Aqui, ó. Então Ananias foi e entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão, Saulo, chamou ele de irmão. O Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, palavra de conhecimento, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. O que ele fez? Impôs as mãos. Ele impôs as mãos sobre Saulo. Imagina só, um jihadita muçulmano, terror de cristãos, matando gente. De repente, Deus chega para você e fala assim: olha, sabe esse jihadita? Ele se converteu, vai lá e coloca a mão sobre a cabeça dele. Você teria essa coragem? Foi o que aconteceu com Ananias. Paulo, ele era um tipo de um jihadita, um soldado islâmico, que matava, que perseguia, e que de repente, Deus agora usa um servo dele, um vaso dele, para falar com ele, para ir lá e colocar a mão sobre a cabeça dele. E ele chegou na autoridade. Ele chegou na autoridade chamando o cidadão de irmão e contando a história. E falou assim: olha, Deus apareceu para você, você caiu de onde você estava, você ficou cego, mas olha para você ver o versículo 18. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente, levantando-se, foi batizado. Teve oração aqui? Não. Não teve oração, teve ação. E a ação foi, ele entregou uma palavra de conhecimento, colocou as mãos e falou assim: Deus vai te encher do Espírito Santo. Essa foi a palavra profética. Em momento algum ele falou de cura. Em momento algum ele falou assim: cego, enxergue. Nada. Ele falou assim: você vai ser cheio do Espírito Santo. E ali, algo como escamas caíram dos olhos dele. E ele passou a enxergar novamente. E eu quero aqui, para terminar aqui, te dizer o seguinte. Atos capítulo 9, versículo 34. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levanta-te, arrume a sua cama. E ele se levantou imediatamente, né? E foi curado. Então, irmãos, quando você... Vamos levantar? Quando você percebe dentro da Bíblia, grande parte dos milagres, eu li apenas alguns aqui, grande parte dos milagres bíblicos, você não vai ver oração, você vai ver ação. Ação que são determinadas por Deus. Eu não sei o que vai acontecer aqui. Eu não sei exatamente. Na realidade, eu falei até muito aqui, eu não estava com pretensões de falar muitas coisas aqui. Mas eu quero te dizer, querido, que o que Deus falar aqui para fazer, tanto para mim falar para você, como para você também fazer, que você faça aquilo que Deus te determinar para fazer. Se falarmos assim, levante, então você levante. Se falarmos levante a mão, levante a mão. Não questione, obedeça. Não diga eu não posso, não diga eu não quero. Se você quer um milagre, eu não estou te falando só de milagres de cura, eu estou te falando de muitos milagres que Deus pode fazer na sua vida. Amém, querido? Deus pode te restaurar, como Ananias falou com Paulo, que foi um grande milagre. Ele nem falou de cura, ele falou de enchimento do Espírito Santo. Deus quer encher pessoas do Espírito Santo aqui nessa noite. Então, a primeira determinação, a primeira ação e a primeira palavra de comando que eu trago para vocês é: feche os seus olhos, solta as suas mãos e começa a adorar a Deus.